Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado ao pastor João, à pastora Mary, que me deram essa oportunidade, Como o pastor disse, é o mês da oportunidade. E eu fui agraciado pelo Senhor, de estar trazendo a mensagem. E vamos estar dando continuidade, aos atributos de Deus, como foi falado aqui pelo pastor. Eu acho que é a quinta mensagem, sobre os atributos de Deus, Então, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro falando sobre hoje Jeová Rafá. Livro de Êxodo 15. Todos acharam? Amém? Diz assim: depois Moisés conduziu Israel, Êxodo 22, 15, 22. Depois de Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar, ou murmurar, a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu as leis e ordenança e o pôs à prova, dizendo-lhe: se vocês deram atenção ao Senhor, o Deus de Israel, e fizeram o que ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não darei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, depois de o povo ter vencido o exército de Faraó e seu exército, melhor dizendo, e ali o povo passou pelo Mar Vermelho a pés enxuto. Deus fez com que o povo passasse num lugar onde havia água, e ali eles passaram a seco. Por eles ter passado a seco, o exército de Faraó perseguiu o povo de Israel. Você já conhece a história. E nessa perseguição implacável de Faraó contra os israelitas, os hebreus, Deus faz com que as águas se fechem e consome e destrói todos os cavalos de Faraó. E quando eles conseguem atravessarem, que eles veem na praia o exército de Faraó ali, os soldados mortos, e eles contemplam ali como que Deus fez na vida deles, eles conseguem ficar vendo com seus próprios olhos a glória de Deus, que Deus deu vitória a eles. Miriam levanta, na verdade Miriam profetiza, irmã de Arão, pegou um tamborim, voltando um pouco, e das mulheres seguiram tocando tamborins e dançando, e Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou o mar, o cavalo e os seus cavaleiros. Então veja que Miriam, ela consegue chamar a atenção de todo mundo, e ela consegue entoar um canto, e ali começaram a louvar, a cantar, a bater tamborim, e Miriam entra dançando,
e todo mundo festejando, aquela façanha, aquela glória, e o nome do Senhor foi glorificado. Deus triunfou sobre aquele reino de Faraó. E aqui eles chegam, depois de eles terem atravessado, eles chegam aqui nas águas de Mara. Depois de ter caminhado 3 dias, eles começam a sentir sede, começam a ficarem sedentos e preocupados. E aí começa um murmurinho. Poxa, em outras palavras, poxa, Moisés tira nós do Egito e faz nos chegar a esse lugar, e cadê a água? E vai nos matar aqui. Deus tirou nós do Egito para nos matar aqui no deserto. Então você veja que Davi começou uma reclamação a Moisés. Louvado seja o nome do Senhor, né? Jeová Rafá, a palavra Mara, ela significa amargo. Eles chegaram diante daquela água, e quando eles se depararam, depois de 3 dias andando, cansaram, sedentos, eles chegaram diante daquela água, e ali quando eles avistam aquela água de mar ali, aquele lugar, eles correm, e ali todo mundo tentam saciar sua sede, e começam mas quando eles vão provar da água, eles veem que a água é imprópria a beber. É uma água amarga, salgada, não pode ser consumida. Então é outra frustração, é outra indignação. Aquela situação, depois deles terem festejado, depois de ter celebrado uma vitória, e ali eles se deparam com essa situação, e ali eles pensam que acabou, mas quando eles vão provar da água, a água está amarga. A Bíblia aqui eu coloquei no estudo assim: Jeová Rafá, como o pastor colocou, é o Deus que sara o corpo, a alma e o espírito. Ele a restauração completa do homem, o Deus que dá a restauração completa ao homem, o Deus que sara a enfermidade, que dá saúde, o Deus que nos dá a vida e faça dela para que vivemos. Eu coloquei: a bênção material maior que a saúde? Não, né? Não tem como. Uma bênção maior material do que a saúde. Eles ali sedentos, querendo saciar a sua sede. Imagine só você passando por uma situação, depois de 3 dias caminhando, e você se depara com as águas, e quando você vai beber, aquela água é amarga. Imagine a frustração desse povo, dessa gente. O que eu entendo aqui é que ali entrou aqueles que vão começar a contaminar um e outros, a dizer: pô, tá vendo aí? Moisés nos trouxe para cá para isso, ó. E ali foi contagiando contagiando outros, contagiando outros, e começou todos a murmurarem. Uma grande murmuração. É difícil. É difícil você estar na casa do Senhor, e quando você recebe algo, é legal, né? É uma bênção. Você pula, você festeja, você conta testemunho, você fala para um, fala para outro. Oh, glória a Deus, aleluia! Deus é maravilhoso. Mas quando você se depara com um momento amargo da sua vida, quando você se depara com um momento crítico,
como esse povo aqui, porque é muito fácil julgá-los, é muito fácil dizer que eles murmuraram, porque era um povo obstinado a essa situação. Mas só você vivendo é outra situação. Quando você vive, por exemplo, é muito fácil você julgar o teu próximo. Você fala assim, poxa, olha lá, se afastou porque nunca aceitou Jesus de verdade. É verdade? Saiu da igreja lá, tá vendo? Porque estava de fachada, não queria nada, ficava brincando na igreja. Aí você começa a jogar pedras, você começa a defamar, você começa a julgar. Fácil, mole, tranquilo. Mas só quem sabe quem está passando pela situação, como é difícil. Como é difícil. Quando fala-se de águas, me faz lembrar, ver a minha mente, falar de uma pessoa. Quando Deus restaura de fato, de verdade. Quando Deus cura, quando Ele sara de verdade. Antes da gente pular, eu quero ler o 27. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Engraçado que Deus manda Deus fala: não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Deus, o Senhor, que cura, o que sara, o que restaura. Ou melhor dizendo, porque Deus faz com que Moisés pegue um tronco de uma árvore, algo, e lance nas águas para que as águas ficassem doces, para que as águas não fossem mais amargas. Da mesma forma que ele fez no Mar Vermelho, ele lançou, que Deus falou para Moisés: diga o povo que marche, Moisés. E o mar se abriu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois desse episódio, eles chegaram a Elim, aonde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Olha como Deus é. Naquele momento é assim: você teve uma vitória, depois tiveram as águas amargas. Depois de 3 dias chegaram essas águas. Depois de Moisés sendo usado, sarar essas águas, que ela virou água doce, água potável para que pudesse ser consumida. Eles chegaram a Elim, aonde havia 12 fontes de água. Olha só, como que esse Deus é um Deus de fartura, de abundância. Depois da escassez, agora eles estão com abundância. Eles têm 12 fontes de águas, 70 palmeiras, e acamparam ali, ficaram à vontade. Eita, Deus maravilhoso. Eita, que festa, vamos ficar aqui a vida toda. Sombra e água fresca. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus é tremendo, né, gente? É o Deus que sara. É o Jeová Rafá. Louvado seja esse Deus. Mas quando fala de amarga, me faz lembrar de uma pessoa. Me faz lembrar de Ana. No 1 Samuel, a Bíblia vai dizer de uma mulher que era estéril. Ana, uma mulher que sofria humilhações, injúria, era zombada.
E ela ali, Ana não foi brigar com Penina. Ah, tu tá me dizendo que eu não posso ter filho? Eu vou te quebrar, eu vou te pegar, eu vou te bater, eu vou dar na sua cara. Quem, aonde que tem isso? Aonde a mulher de Deus vai falar isso? Aonde um homem de Deus vai falar dessa forma? Então você vê a atitude de Ana. Olha o que Ana fez. Eu vou ler. Abre lá um livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler do 9 ao 20. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ana estava como? Amargurada. E chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava. Silenciosamente seus lábios mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone esse vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E ela disse: espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Amém, gente? Louvado seja esse Deus. Então, tá aí. Ana, uma mulher estéril, como Deus tinha cerrado a sua madre, ela teve que suportar tamanha palavras de injúria, ou de que você pode pensar sobre Penina, porque ela era estéril, ela não podia dar filho. E você sabe que naquela época isso é o que a mulher mais desejava, era ter um filho, para que as gerações pudessem dar sequências. Então, por ela, Penina tinha filhos e ela não tinha, mas a Bíblia diz que Eucana amava mais Ana. Mesmo assim, Ana vivia angustiada, sofrendo, amargurada, triste, abatida, angustiada, porque o que mais ela desejava, ela não tinha, que era ter um filho, que era dar alegria ao Eucana.
Porque muitas das vezes as pessoas elas até te amam, mas você quer retribuir. Você só ser amado, isso não. Você também tem que dar. A Ana ela podia ficar satisfeita. Não, ele me ama mais do que Penina, então eu estou bem, não vou precisar pedir filho. Mesmo sem filho, ela zomba de mim, mas ele ama mais. Ele me procura mais do que ela. Mas ela não por satisfeita, ela foi diante do Senhor no momento que ele estava descansando do seu almoço. Ela foi orar ao Senhor com a sua alma amargurada. E ali, silenciosamente, como a Bíblia diz, ela consegue chamar a atenção do Senhor. Ela consegue chamar a atenção de Jeová Rafá. E Jeová Rafá muda a sorte de Ana. Olha só como esse Deus é. Esse Deus presenteou Ana. Imagina, eu queria poder, pastor, ter voltado esse tempo só para ver a cara da Penina. Eu queria. Eu creio que as mulheres também queriam ver isso. Eu queria ver a cara da Penina, como ela ficou depois que ela soube que Ana estava grávida. Eu creio que ela ficou furiosamente abatida. E eu creio que ela não aguentava nem olhar para a cara de Ana mais. Aí agora as coisas mudaram, né? As coisas mudaram, que agora a Ana não era mais estéril. Agora ela não podia mais zombar dela. É assim. As pessoas gostam muito de zombar diante da tua fraqueza, diante da tua impossibilidade de ter algo. Isso é muito triste. Mas não cabe a você fazer justiça com sua própria mão. Vai orar, vai buscar, vai suplicar, vai chamar a atenção de Jeová Rafá. Faz que nem Ana. Ana não ficou pelos cantos falando para um, falando para outro, porque ela não podia ter filho. Ela não ficou se questionando com o profeta Eli. Eli, por que Deus não me dá um filho, Eli? Essa mulher, a Bíblia diz que antes dela ser grávida, antes dela estar grávida, melhor dizendo, a sua aparência era diferente. Ela já passou a comer, ela já passou, o seu rosto já mudou. Sabe por quê? Porque ela já não era mais amarga. É, pastor? A fé. Ela já não era mais, ela já não estava mais amarga. A certeza dela, ela já não sentia mais. O semblante dela mudou. Ela já não queria, ela não estava nem comendo, agora ela já está até comendo até demais. Mas enfim, Deus mudou a sorte de Ana. Louvado seja Deus. Eu coloquei: a cura divina só acontece, segundo alguns teólogos, por intervenção direta de Jeová Rafá, o Deus que sara, ou o Deus que cura. Justiça, lealdade, fidelidade não te livra da adversidade, gente. Porque muitas das vezes a pessoa pensa que por ela estar bem, e ela pensa que ela está isenta das coisas. Isso não vai vir sobre mim. Não. Você não está isento, não. No Salmo 103, queria que o senhor abrisse vocês. Salmo 103.
103:3. E ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Esse é o Jeová Rafá. A Vivia falou aqui sobre o Jeová Rafá. O pastor falou aqui de Jeová Rafá. Hoje você vai ter um encontro com o Jeová Rafá. O Jeová Rafá, ele quer te curar, ele quer te sarar. Eu não sei se o teu problema que você entrou aqui é na sua alma, é no seu corpo, é uma cura física, ou é na sua alma ou no seu espírito. Mas eu sei de uma coisa: Jeová Rafá quer curar, ele quer sarar. Você tem que fazer que nem Ana. Tem que fazer que nem Ana. Louvado seja esse Deus. Isaías 61:2, em Mateus 11:28-30, Lucas 5:31-32, Romanos 8:18, vamos ler em João 16:33. João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham a paz. Nesse mundo vocês terão o que? Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci. No mundo tereis aflições. É como o pastor falou: agora só a vitória, agora só a vitória, agora só a vitória, só a vitória. Prova acabou, a luta foi embora, agora só a vitória. Porque as pessoas pensam que tudo é vitória, e você viu que não é assim. O povo de Israel passou, depois teve luta, depois chegou na... E assim foi por diante. Eles foram passando por obstáculos, dificuldade, contratempo, e eles foram levando, ó. Havia uma vitória, daqui a pouco eles se fortaleciam, chegavam mais na frente e se deparavam com algo. Era água, não tinha comida, faltava isso, faltava aquilo. Então eram as provas que vinham para Deus fazendo aquele povo ser um povo forte, para preparar aquele povo para entrar na Terra Santa. Só que o povo obstinado não conseguiram entrar, porque só dois que entrou, e depois outros que nasceram em diante, que eram jovens, que foi Caleb e Josué. Quando fala de amarga, a Bíblia faz também eu lembrar de outra mulher. Meu Deus, só com mulher. Deus faz me lembrar da mulher samaritana. A mulher que teve um encontro com o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João. João, já está em João, né? Só voltar um pouquinho. Aleluia. João 4. Antes de entrar aqui, Deus também faz me lembrar de Jó. A Bíblia falou aqui sobre Jó. Jó foi um homem íntegro, reto, um homem que se desviava do mal, né? Um homem o qual Deus deu testemunho dele.
e falou: está vendo? Veja meu servo Jó, homem íntegro, reto, desvia do mal, para Satanás ou diabo. E Satanás, não querendo perder e não querendo ficar para baixo ou por baixo, ele fala assim: é porque o Senhor dá tudo que ele tem, tira o que ele tem para o Senhor ver se ele vai te glorificar. Então Jó começa a perder algo, começa a perder primeiro os animais, depois perde os filhos, aliás, perde primeiro a sua vida financeira, depois perde nos seus filhos, que é a família, depois Jó perde na sua saúde, e aí Jó fica completamente frustrado, amargurado. Aí ele começa a dizer por que ele nasceu, começa a falar: maldito é o homem que veio trazer a notícia do meu nascimento. Enfim, ele começa a procurar resposta com um, resposta com o outro. Aí vem três amigos de Jó. Quando eles se deparam primeiro com Jó, eles ficam 7 dias olhando para Jó e chorando. 7 dias sem poder falar uma palavra, os 3. Porque eles olharam tamanha situação que Jó estava. Ficaram ali olhando, contemplando como Jó estava chorando, sem poder falar uma palavra. Só que depois que eles começam a abrir a boca, eles não falam o que é verdade. E depois, consequentemente, eles vão ter que lá na frente, no 42, fazer com que eles levem alguns animais para que Jó ofereça sacrifício perante a Deus para eles, para que Jó pudesse orar e eles pudessem ser aceitos por Deus. Mas no 42, versículo 10, a Bíblia vai dizer que Deus virou o cativeiro de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Acabou a angústia, acabou o sofrimento para Jó. Acabou. Jó consegue Deus exaltá-lo de maneira extraordinária. Jó triunfa e todos vão lá abraçá-los. Todos, a maioria dos vizinhos vão levar algo de ouro para Jó, vão levar algo para ele. Olha o que Deus fez. Esse Deus, Jeová Rafá, esse Deus que nós estamos apresentando. E Deus mudou o cativeiro de Jó, virou, transformou, prosperou, restaurou, curou Jó. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, já está aberta? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Havia ali o poço de Jacó. Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto deu por volta do meio-dia.
Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo a água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual que ele mesmo bebeu, bem como seu filho e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise. Volta aqui para tirar água. E ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer, a verdade. Então, parei no 19, né? Então, essa mulher aqui, Jesus ali, tendo que passar por uma cidade de Samaria, pede os discípulos para que eles fossem comprar comida. E aí, quando eles vão comprar a comida, Jesus senta e aguarda naquele momento eles voltarem. E nesse momento, quem vem de encontro para ele? Uma mulher da cidade de Sicar. Essa mulher vinha pegar água no poço de Jacó. E ali não só ela, mas todas as mulheres iam ali pegar água. Não era só ela não é só privilegiada que ela estava ali, se deparou com Jesus. Não. A questão é, ela se deparou com Jesus porque aquela mulher vivia uma vida totalmente ao contrário da sociedade, daquele momento, daquela época. Estava com um homem que não era dela, vivia completamente errada. Ela achava que os samaritanos ali era o lugar de se adorar. E Jesus ali esperou como que é a palavra? Propositalmente, para esperar lá, para ficar teste a teste com ela. Ali o Deus de Jeová, Rafá, quis encontrá-la, aquela mulher. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. E ali, quando ela vem naquele horário de meio-dia. Agora, por que aquela mulher foi no horário de meio-dia? Por que ela não foi no horário mais cedo? Por que ela não foi no horário mais tarde, que o sol estava já mais aliviado? Ou ia de manhã, porque ela não queria se deparar com as outras mulheres. Ela estava fugindo. Ela não queria ser incomodada, mal vista, mal falada. Ela queria viver a vida dela sossegada, sem mexer com ninguém, ninguém mexia com ela, ela estava na dela.
Ela ia o horário que não estava ninguém ali, para ninguém perturbar ela, ninguém jogar gracinha, ninguém falar coisinha nenhuma com ela. E ali ela procurou um momento bem propício para ela, que ela não ia achar ninguém, nenhuma mulher naquele poço. Só que nesse intuito dela, só que nesse pensamento que ela tem, essa visão que ela tem de falar, poxa, eu vou no horário que não tem mulher nenhuma. Só que quando ela chega lá, quem está lá? Jeová Rafá. Eita glória! Ele estava ali aguardando-a. E ali, aquela mulher foi privilegiada, cara. Meu Deus. Ela teve um privilégio incrível. Talvez outras mulheres queriam ter esse privilégio que ela, mas infelizmente o privilégio foi para ela. Então, Deus, Jeová Rafá, se depara com ela e começa a pedir água. E ela fala, você, judeu me pedindo, judeu, você é um judeu, me pedindo água, não tem cabimento. Ela até estranhou, porque ele pediu água para... Na verdade, Jesus era um rabino, ainda mais um rabino pedir água. Se já era ruim para um homem, que judeu, pedir água para uma samaritana, imagine um rabino que Jesus era. Imagine como ficou essa mulher. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Só que essa conversa, ela vai ficar por um bom tempo. Jesus fala uma coisa, ela entende outra, Jesus fala uma coisa, ela entende outra, porque na verdade ela estava entendendo as coisas naturais, o que ela via. Falando para Jesus, se você vai me dar essa água, cadê essa água? Para eu não precisar mais aqui vir buscá-la. Porque na verdade ela não queria ficar indo ali naquele poço, até porque era um horário bem próprio, calor. E diz-se passagem, a cidade de Sicar era uma cidade muito quente. Provavelmente ali em 45, 50, o calor daquele lugar. E ela não queria, então ela fala, se você tem dessa água, me dá ela para que eu não possa mais vir aqui buscá-la. Ou se você tem água, cadê a seu balde, cadê a sua corda para você pegar? Então ela sempre estava, Jesus falava, para a parte espiritual ela via as coisas carnais. Ainda ela não enxergava, ela não conseguia enxergar, porque ainda ela não tinha tido um encontro real, ainda não tinha caído as escamas. Aleluia. Então diz assim no 11, disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Uma pergunta para Jesus. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirá-la. Ela está certa, não está? Porque ela não precisava mais ali, uma água que ela não tinha que voltar. E aonde estava essa água? Que ela não conseguia enxergar. E ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Tipo assim, vai lá, chama seu marido que eu vou lhe dar essa água.
vai você buscá-lo, que eu vou dar essa água para vocês. Aí é onde que Jesus queria entrar, é onde Jesus lançou aqui, nesse momento de ela ir buscar seu marido, foi onde Jesus queria pegar ela. Aí ela fala: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Ela tinha uma coisa de bom, verdade, verdadeira. Não mentia. Não adianta você ficar querendo arrumar desculpas, não. Fala a verdade. Fale a verdade diante do Senhor. Sabe por quê? Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo. E tem pessoas que ainda continuam indo, tentando enganar, não sei se é assim mesmo a Deus, eu não sei, porque não fala a verdade. Eu não sei o que a pessoa quer. Porque Jeová Rafa só pode entrar com providência e sarar a vida de algo quando você fala a verdade. Quando você ainda ficar omitindo e tentando colocar a palavrinha para tentar escapar de algo e não contar a verdade, você não vai sair da situação que vive. Deus não pode entrar com providência nem fazer nada na sua vida. Aqui foi o ponto-chave que Jesus entrou na vida dela, porque ela contou a verdade da situação que ela vivia. Ela poderia dizer: ah, tá bom, eu vou em casa buscar meu marido e não voltar mais. Você veja que essa mulher, por ela estar procurando sempre chegar sozinha, não querer tumulto, ela não era. Ela tinha seu problema, vivia errado, vivia. Mas ela vivia uma situação, talvez ela não quisesse viver. Ela queria sair dessa vida que ela vivia, que dá para entender. No entanto, ela até fala, se ela tivesse dessa água, ela não precisava mais ir ali. Água viva para a alma sedenta. Aquela mulher estava com sede, uma sede insaciável, como aquele povo do deserto também, quando chegou diante daquelas águas de Mara. E só que aqui ela teve esse privilégio. Eu coloquei assim: o problema cultural do seu coração, ser uma mulher era um problemão naquela cultura. Para se ter uma ideia, os rabinos ortodoxos proibiam os seus pares de nem saudá-las, uma mulher em público. Alguns historiadores dizem que os rabinos, quando eles atravessavam para o outro lado da rua para não cumprimentá-las. Isso era a situação, gente, das mulheres daquela época. As mulheres não tinham valor nenhum. As mulheres não tinham valor nenhum. A pastora Janine até falou sobre isso aqui. Era difícil. Era muito difícil para uma mulher naquela época. Ainda mais se uma mulher vivesse errado, tivesse com um amante, o marido que ela tivesse não seria dela. Era muito difícil.
o seu coração estava rancoroso. Preconceito racial. Sicar, um termo de repreensão, pois significa bêbado de Siquém. Isaías falou sobre, lá em Sicar 28, ou Isaías 28:1, ele fala sobre Sicar. Ele vai falar sobre isso. Ele dá exemplo daquela cidade ali como bêbados. Seu coração estava irado. A perseguição social. Ela vivia numa perseguição social. Por quê? Ela tinha uma vida reprovada, desprezada. Ela era mal falada. Ainda por não ter marido. Seu coração estava amargurado. Viu a situação dessa mulher? Porque você consegue compreender por que ela estava indo naquele horário? Você consegue compreender por que ela estava indo meio-dia ali? Por isso Jesus apareceu para ela. Por isso Jeová Rafá apareceu para aquela mulher. Jeová Rafá não aparece para qualquer um. Me desculpe falar, gente. Aquela mulher chamou a atenção já de Jesus há muito tempo. Porque Jesus sabia que ela ia chegar naquele horário, naquele momento. E Jesus fez aquilo tudo, preparando, já sabendo que ele ia se deparar com aquela mulher naquele momento. Para isso os discípulos foram para a cidade comprar comida. E Jesus ficou sozinho. Por que Jesus ficou sozinho? Engraçado, quando eles voltam que vê Jesus conversando com ela, eles não têm argumento para falar. Eles ficaram com medo de falar alguma coisa com o mestre. Mas pode ser que eles ficaram cochichando. Jesus, rabino? Jesus é um rabino, por que está falando com a samaritana? Meu Deus. O que acontece, como muitas das vezes você conversa com uma pessoa que ela tem uma situação difícil na rua, né? Aí você conversa, aí sempre aquele que passou no carro, ouviu de algum lugar, fala assim: ah lá, já está misturado com o cara também, está errado também. Você está falando ali, muitas das vezes ali falando, evangelizando, levando a palavra de vida, trazendo uma mensagem para aquela pessoa, e só porque aquela pessoa tem um currículo ruim que você conhece, ou alguém conhece, a pessoa faz o pré-julgamento e fala que você está conivente, que você está misturado, que você está errado. Uma coisa é você falar que você, aquela conversinha que fala assim: não, eu se faço de pecador para ganhar os pecadores. Uma coisa é isso, porque isso aí também não é certo. Tem pessoas que às vezes quer estar no meio do oba-oba para argumentar algo, para dizer que vai tentar ganhar alguém para Jesus, mas na verdade não é nada disso. É porque gosta mesmo dessa vergonhice. É porque gosta mesmo da bagunça. Aí diz que está misturado porque está tentando ganhar não sei quem para Jesus, que tá ali tentando falar, mas na verdade não fala de Jesus nenhum, em nada. Gosta muito de ficar aonde está o fervo. De maneira nenhuma Jesus acusou aquela mulher.
Ó, vem cá, por que você está com aquele homem que não é teu, hein? Por que você está com aquele homem que, na verdade, não é o seu marido? Por que você não vem pegar água quando as outras mulheres vêm? Por que você vem sozinho? Jesus de maneira nenhuma ousou de acusá-la de algo que ela fez ou deixou de fazer. Na verdade, Jesus fala: vai buscar seu marido. Mas Jesus sabia que não era o marido dela. Mas por que Jesus falou isso? Porque Jesus queria conhecer o que estava dentro do seu coração. Porque na verdade Jesus foi falando, ela foi replicando, porque ela foi vendo as coisas naturais. Mas quando há um tempo você vai vendo que ela vai sendo quebrantada aos poucos pela palavra. E ela vai entendendo que Jesus é um profeta. Daqui a pouco ela fala: não é maior do que Jacó, profeta? Aí começa: ah, mas estão esperando o Messias. Aí Jesus se revela para ela. Aí quando Jesus se revela, o que ela faz? Quando os discípulos chegam, ela larga o cântaro e ó, não quer nem saber de água. Ela deixou a água. O que ela foi buscar lá? Foi a água. E o que ela saiu? E o que ela levou? Nada. Ela não levou nada em suas mãos. Nem o que ela trouxe ela levou. Ela deixou. Porque o que ela encontrou, gente, o que ela encontrou foi maior do que a água. O que ela encontrou saciou o que ela queria. Ela se desesperou e correu. Por que ela correu? Porque ela queria anunciá-lo. Ela queria dizer: gente, olha, tem um homem, tem algo, tem um profeta, tem um homem que diz que é o Messias. E ele falou tudo sobre a minha vida. Vamos ter com ele, vamos lá. E aquela multidão foram buscar. E ela foi ganhando gente. E ela foi levando pessoas. E ela foi evangelizando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava falando aqui, depois eu estava quase emocionado. Porque eu estava viajando aqui pensando no tamanho do sofrimento dessa mulher. Se você analisar bem o contexto, você vai ver o que ela passou. Jeová Rafá, ouve. Jeová Rafá fez algo na vida dessa mulher. Transformação radical na vida dela. Com a coragem e trepidez, propagou o evangelho na sua cidade. Com a coragem daquela mulher, com a intrepidez, com a ousadia dela, ela foi ganhando almas, ganhando vidas para o Senhor. Viu? Porque Jesus sabia do momento e queria palestrar com ela tete a tete. Por causa disso. Tudo tem um sentido. Aqui não se acaba. Ela correu, levou o cântaro, ela deixou o cântaro e foi para a cidade e acabou a história. Não. Vamos ler? Ela diz assim. No final. Estou acabando, gente. Onde? 19? 39? Ah, tá. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pelaquela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito
Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Pronto. Glória a Deus, aleluia! Então você veja que as pessoas falaram dela, do que ela estava dizendo. Que coisa maravilhosa. É isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha. Deus quer nos usar. Jeová Rafá quer nos curar para que Ele possa, para que possamos assim propagar o evangelho dele, anunciar as boas novas, como foi falado aqui pela Vivi. É isso que Deus quer. Porque esse é o intuito do evangelho. O evangelho não pode acabar nenhum. Ele dá continuidade, ele continua, ele vai crescendo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Jeová Rafá é aquele que vai saciar a sede da sua alma. Eu não sei qual é a sede que você está sentindo. Eu não sei a sede que a sua alma necessita. Mas você só vai ser saciado pelo Jeová Rafá. Glória a Deus. Só Ele mesmo para saciar a sua sede. Porque outra coisa, você vai procurar aqui, ali, e vai sempre ter sede. Vai bater em muitas portas, mas não vai conseguir aquilo que seu coração necessita, sede, que você precisa. Essa sede que você não consegue saciá-la. Somente com Deus, somente o Senhor Jesus, Ele vai fazer isso. Somente um encontro real, verdadeiro, genuíno com Deus, e você se arrepender de todo o coração, somente para assim Jeová Rafá atuar na sua vida. Amém, gente? Eu queria que você ficasse de pé, essa mensagem dessa noite, por favor. Queria pedir aí o Arilton para pôr um louvor. Queria que você pudesse refletir nesse louvor do Regis Danese. Feche os teus olhos, por favor. Aleluia. Oh, glória! Está. Aleluia! Deus amado. Oh, Jesus. Eu tenho